Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu finalmente venho falar sobre Rua do Medo, parte 3, 1666, que está disponível na Netflix e encerra a trilogia e esse ciclo da maldição que assombra Shadyside. O filme entrega as respostas que o público espera e surpreende com as reviravoltas que talvez você tenha questionado lá no primeiro filme, mas ainda assim o impacto é grande ao perceber que nem tudo é o que realmente parece ser. No geral, posso dizer que a Netflix acertou em apresentar essa história no formato de trilogia e na divisão dos lançamentos, um filme por semana, justamente por despertar a curiosidade e as expectativas do público que conseguiram degustar tudo isso nesse intervalo, criando uma satisfação que não fica a desejar. Esse vídeo aqui vai conter spoilers, porque eu preciso falar o que realmente aconteceu nesse desfecho da história. Então, se você quer saber mais sobre Rua do Medo, parte 3, continue assistindo ao vídeo, já aproveita, se inscreve aqui no canal, aperta o botãozinho vermelho para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Parte 3, 1666, parte dos eventos finais do segundo filme, em que a gente viu a Dina reunir mão e corpo da bruxa Sarafir e finalmente ter a visão de tudo o que aconteceu no passado. Se nos filmes anteriores a gente viu os personagens terem apenas flashes dessa visão em suas mentes, aqui no terceiro filme essa visão dada pela bruxa ela é ampliada, então a gente vai ver a Dina viajar no tempo e se ver na pele da Sarafir para poder descobrir de uma vez por todas o que realmente aconteceu em 1666 e como essa maldição surgiu e se sucede até os tempos atuais da protagonista. A narrativa de Rua do Medo, parte 3, se divide em duas partes, em que na primeira vamos acompanhar todo o desenrolar do passado, para assim entender e se impactar com o desfecho dessa trama que volta para 1994, encerrando a trilogia baseada nos livros do R.L. Stine de forma digna e satisfatória. Diferente dos filmes anteriores, esse terceiro filme ainda tem cenas sangrentas, mas a violência e o toque brutal são reduzidos se você comparar com os filmes anteriores, o que afasta esse terceiro capítulo do gênero terror slasher, mas não totalmente. Além disso, por se passar numa época antiga, o fanatismo religioso ele é bem enfatizado aqui e mostra o quanto isso cega as pessoas, enfatizando o pensamento conservador e as atitudes radicais, em que a falha humana, o desejo, a ideia, a ação, qualquer coisa que seja diferente ou que vai contra os padrões dessa época, é considerado um grande pecado, cuja condenação, cuja redenção da alma pode ser desde a humilhação, o exílio ou até mesmo a morte. E por conta disso, os personagens desse terceiro filme não são tão legais, não são agradáveis se a gente comparar com os personagens dos filmes anteriores, mas isso é reduzido, é minimizado, uma vez que a gente acompanha o passado pela perspectiva da Dina, e ela enxerga os moradores da cidade com os rostos dos seus amigos e de outros personagens, como a Kate, o Simon, a Sam, e os personagens do segundo filme, como a Cindy, a Ziggy e o Thomas. Agora vamos ao que interessa. Sarafir é culpada ou não? Por que ela condenou a cidade de Shadyside com essa maldição? E a resposta vem logo no início da trama, que surpreende ao revelar que a Sarafir é inocente. Ela não é uma bruxa, ela nunca foi uma bruxa, mas ela acaba sendo rotulada dessa forma por ser diferente e por ser culpada por amar uma pessoa que vai contra todos os princípios e costumes da época, como eu disse anteriormente. Da mesma forma que a Dina e a Sam são apaixonadas nos tempos atuais, no passado a gente vê que a Sarah e a Hannah despertam paixão e desejo uma pela outra, o que torna Sarah uma má influência para a filha do pastor da cidade, atraindo olhares julgadores e se tornando uma opção vingativa para acabar com o mal que começa a assolar a cidade. Um ponto interessante desse terceiro filme é que ele faz a gente acreditar na possibilidade da reencarnação desse amor não vivido na época, já que a Sarah e a Hannah não conseguem ficar juntas, e isso se repete quando a gente vê a Dina e a Sam lutando por esse amor, para que ele seja mais forte que a maldição, que seja mais forte que qualquer coisa. Por conta disso, o filme não só deixa claro que a Sarah é inocente, como comprova ao apresentar o início dessa maldição
quando somos apresentados a um misterioso livro que fica sobre a posse da viúva Mary. E esse livro contém frases e magias sobre como compactuar com o diabo em nome do poder e de um bem maior. Se a Sarah não fez pacto com o outro lado, quem foi que deu início a essa maldição que perdurou por séculos na cidade? E é no desenvolvimento da trama que o filme surpreende ao revelar essa resposta que a gente está aguardando desde o começo. Rua do Medo Parte 3, ele estabelece bem as relações dos personagens, como da Sarah com os amigos, ou tanto dela com a Hannah, além de mostrar aqueles personagens que julgam, que desaprovam qualquer atitude, ou por apenas a pessoa ser diferente. E assim a gente conhece o personagem Solomon Good, um homem tomado pela dor da perda da esposa e do filho, e que por conta disso fez ele e a Sarah se aproximarem e criarem um laço de apoio e compaixão. Tal amizade faz a personagem e o público acreditarem que o Solomon vai apoiar a Sarah nos piores momentos, uma vez que ela e a Hannah se tornam um alvo da cidade após o grande massacre que acontece, uma vez que o pastor, já possuído por essa maldição, mata 12 crianças da cidade, incluindo o irmão da Sarah. Então todo mundo acredita que o pecado cometido pelas duas foi compactuado com o diabo, que acabou despertando essa maldição e fortalecendo ainda mais o pensamento conservador desses moradores, que acabam tomando atitudes radicais para condenar a Sarah e a Hannah como forma de desfazer essas sombras que assolam a cidade. Entre idas e vindas, fugas, perseguições, finalmente as respostas vêm e a gente descobre a origem de tudo que já foi mostrado anteriormente, né? Tudo que a gente está esperando desde o começo. E a verdade é que o Solomon Good é o verdadeiro culpado disso. É ele quem deu a origem à maldição quando ele roubou o livro da viúva Mary e fez o pacto com o diabo em nome do poder, da ambição, da riqueza para sua família e suas próximas gerações. Então, para manter esse pacto, Solomon Good ele precisa escolher alguém que mora na cidade e entregar o sangue dessa vítima como oferenda para esse mal. Então, é por conta disso que a gente entende como as vítimas são escolhidas, a razão para o nome aparecer escrito, né, na pedra, e como essa maldição, essa sucessão de mortes acontece. Então, a partir daqui, a gente vê pela perspectiva da Sarah como todo o ritual é realizado e como aquele local foi construído, onde tudo passa. Então, onde é a casa do Solomon, o porão, onde foi o acampamento, onde é o shopping. A gente vê como é que aquela figura emblemática no chão surgiu, como aquela gosma que a gente vê no segundo filme surgiu e que dá vida aos assassinos sobrenaturais. A Sarah e o Solomon entregam uma sequência sombria e intensa de luta e perseguição, em que a gente vê como a Sarah perde a mão e não foi um sacrifício, e consequentemente ela acaba sendo capturada e levada à forca. Uma vez que ninguém acreditaria na Sarah ao dizer que o Solomon é o verdadeiro culpado, o causador dessa maldição, ela acaba assumindo a culpa, ela diz ser uma bruxa e faz uma falsa confissão para poder livrar a Hannah da condenação à morte. Só que antes de ser enforcada, ela jura vingança para o Solomon e toda a sua família, condenando eles à maldição até que a justiça seja feita. E isso faz a gente entender por que essa maldição perdura até os dias atuais e faz a gente entender também quem é o verdadeiro culpado por manter esse ciclo vivo. Ao final dessa história, a narrativa entra na segunda parte, retornando para 1994, em que a Dina desperta dessa visão e entende tudo o que aconteceu no passado e descobre que o delegado Nick Good é o verdadeiro culpado pela maldição ainda persistir na cidade Shadyside. Então, para dar riqueza, status à sua família e alimentar o bem-estar de Sunnyvale, o Nick Good continua alimentando o diabo ao entregar uma vida e sangue para poder manter esse pacto que chegou nas suas mãos em 1978, o que faz a Dina ficar assustada e prestes a dar o final a esse mal, enquanto a Zig descobre e fica atordoada ao saber que ela passou por tudo aquilo quando ela era jovem e ainda perdeu a irmã por causa do Nick. Na minha opinião, a reta final ela se estende um pouco mais do que o necessário, poderia ter sido um pouquinho mais reduzido, mas ainda assim consegue prender a atenção entre tensão e expectativa para dar o fim ao mal, em que a gente vê a Dina declarando que o Nick Good precisa morrer para a maldição ser quebrada e tudo voltar ao normal em Shadyside. Então, quando o filme retorna para 94, os elementos do gênero terror slasher voltam para esse momento em que a gente acompanha uma sequência muito boa em que o grupo prepara uma armadilha para capturar tanto o Nick quanto os assassinos sobrenaturais que surgem para pegá-los. E esse momento ele é muito interessante porque ele causa medo e agonia, uma vez que a gente vai acompanhando paralelamente
cada personagem em uma situação de alto risco, entregando um final excelente para todos. Rua do Medo, parte 3, 1666, finalmente entrega as respostas que a gente tanto esperava desde o primeiro filme, apresenta uma dose menor de sangue e violência, se passa numa época conservadora em que a maldição se desperta e perdura por séculos até ser quebrada de forma satisfatória, encerrando a trilogia Rua do Medo do melhor jeito possível. Então é isso, gente, essa é a minha crítica sobre o terceiro filme da trilogia Rua do Medo. Me conta aqui nos comentários se vocês pretendem assistir esse filme, se já assistiram, o que vocês acharam da história. E eu gostei muito dessa trilogia, a forma como foi lançada, gostei de toda a história. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais e, é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Um beijão e até a próxima!